Olha só, pessoal, o STJ acabou de soltar o informativo 875. E ele veio recheado de decisões importantes, viu? Hoje a gente vai mergulhar nesses julgados e olha, eles mexem com tudo, desde o tempo que uma investigação de improbidade pode durar até a cobertura de um plano de saúde. Para quem é do mundo do direito, seja profissional ou estudante, ficar por dentro desses precedentes é simplesmente fundamental. Bom, para a gente organizar o raciocínio, nosso roteiro é este aqui. Vamos passar por algumas decisões-chave, mergulhando em direito administrativo, depois ambiental e do consumidor, e fechamos com civil e processual civil. Vamos entender direitinho como cada uma dessas áreas foi impactada. E é bom a gente ter em mente que isso aqui não é só um debate técnico, sabe? Essas decisões respondem a problemas bem reais do nosso dia a dia. Elas criam precedentes que vão guiar outras decisões lá na frente e, na prática, acabam moldando como a lei é aplicada no país inteiro. Então, começando pelo direito administrativo, vamos ver como o tribunal está, digamos, ajustando as fronteiras do poder do Estado. É uma busca constante por aquele equilíbrio, né, entre a eficiência da máquina pública e, claro, a proteção dos nossos direitos como cidadãos. E a primeira grande pergunta que o STJ teve que responder foi essa. Afinal, uma investigação de improbidade pode se arrastar eternamente? Essa é uma questão que com certeza tira o sono de muito gestor público e advogado. E a resposta do tribunal, olha, traz um cenário completamente novo. O caso que levou a essa discussão era um clássico, né? De um lado, o Ministério Público argumentando que precisava de mais tempo para investigar, e do outro, a defesa dizendo que essa demora toda era um exagero, que criava uma insegurança jurídica sem fim para o investigado. Foi bem no meio dessa briga que o STJ precisou chegar e dizer, ok, a regra agora é esta. E a decisão do STJ foi, cirúrgica. A regra agora é clara, o inquérito tem 365 dias. E para prorrogar, só pode uma única vez, por mais 365 dias, e tem que ter uma justificativa muito, mas muito boa mesmo. Ou seja, acabou aquela história de ficar prorrogando, sem um motivo claro, sabe? Então, o ponto central aqui é a segurança jurídica. Essa decisão impede que as investigações se arrastem para sempre, o que protege o investigado e, ao mesmo tempo, dá um empurrãozinho para o poder público ser mais ágil e eficiente nas suas apurações. É um ganha-ganha. Mudando de assunto agora, vamos para uma área que mexe diretamente com a nossa vida, meio ambiente e direitos de quem consome. O STJ aqui está tentando encontrar aquele ponto de equilíbrio delicado entre o desenvolvimento da economia e a proteção da nossa saúde e do nosso planeta. Para a gente entender a próxima decisão, primeiro precisamos falar do CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Pensa nele não como um papel qualquer, mas como a principal ferramenta do governo para saber o que está acontecendo no campo, monitorar o uso da terra e, claro, combater o desmatamento. E aqui a gente vê o tribunal remando a favor da eficiência. A decisão basicamente diz o seguinte, olha, o registro no CAR já basta. Ele substitui aquela exigência antiga de averbar a reserva legal na matrícula do imóvel. É um passo gigante para desburocratizar a vida do produtor rural, sem deixar o controle ambiental de lado. Agora, uma questão de consumo que é super sensível. O que acontece quando um paciente, que muitas vezes é uma criança com algum transtorno de desenvolvimento, precisa de um tratamento complexo com vários profissionais e esse tratamento não está lá escrito com todas as letras na lista da ANS? Pois é, a resposta do STJ foi um recado bem direto em defesa do paciente. A decisão torna a cobertura obrigatória, ou seja, o que vale é a prescrição do médico, a necessidade de quem está doente e não a lista do plano de saúde. É uma proteção muito importante. Seguindo em frente, agora no direito civil, o tribunal também trouxe decisões com um impacto social enorme, reforçando direitos que são a base de tudo, como a família, a moradia e a proteção da nossa dignidade. Esse caso aqui é um dilema clássico, né? De um lado, a gente tem um contrato, uma dívida, a hipoteca. Do outro, o direito fundamental de ter onde morar, o famoso bem de família. E aí, qual dos dois pesa mais na balança da justiça? A ordem dos fatos aqui é tudo. O que o STJ disse foi o seguinte: mesmo que a hipoteca tenha vindo antes, o fato de uma família ter se formado ali depois, com a união do casal, o nascimento de um filho, isso protege o imóvel. A proteção da família passou na frente da garantia da dívida.
O recado do tribunal não podia ser mais claro. Entre o papel de um contrato e a proteção de um lar, a dignidade da pessoa humana e o direito à moradia vem primeiro. Isso reforça que a função social da propriedade não é só uma frase bonita no livro de direito, é algo para ser levado muito a sério. Em outro caso bem interessante, o tribunal criou uma espécie de checklist, equilibrando a liberdade de imprensa e o nosso direito de imagem. Se a aparição da pessoa foi acidental, super rápida, sem nada negativo e dentro de um contexto informativo, aí não tem que pagar a indenização. É uma decisão que traz regras mais objetivas para uma área bem delicada. Agora, vamos para uma parte mais técnica, mas que é vital para o dia a dia da advocacia. Ter certeza de que se está usando a ferramenta jurídica certa, na hora certa. Porque um erro aqui pode literalmente custar o direito de uma pessoa. Para a gente entender bem o que foi decidido, é preciso lembrar a diferença entre uma decisão interlocutória, que é aquela que resolve uma coisinha no meio do processo, e uma decisão terminativa, que realmente põe um ponto final em uma etapa importante do caso. Aqui o STJ veio para botar ordem na casa. Eles deixaram bem claro que a decisão que aprova os cálculos de pagamento, ela encerra uma fase do processo. Se encerrou a fase, o recurso certo é a apelação. Ponto final. Isso é crucial, porque se o advogado entra com o recurso errado, tipo um agravo de instrumento, ele simplesmente perde o prazo. E aí, já era, perde o direito de discutir o valor. É um erro técnico que pode custar muito caro para o cliente. Bom, depois de passar por todos esses casos, o que a gente pode concluir, hein? Qual é a mensagem que o Superior Tribunal de Justiça está passando com essas decisões? Vamos juntar as peças e ver o impacto prático disso tudo. Se a gente olhar o conjunto da obra, o padrão é bem claro. O tribunal está fortalecendo direitos fundamentais, como moradia e saúde, e ao mesmo tempo buscando dar mais estabilidade e clareza para as relações jurídicas. As decisões mostram um judiciário bem conectado com as necessidades da sociedade e muito focado em proteger os mais vulneráveis. No fim das contas, este informativo mostra que o judiciário não está só aplicando a lei de forma mecânica, ele está ativamente moldando o equilíbrio de forças e direitos no nosso país. E a grande pergunta que fica no ar é essa: como esse conjunto de decisões está, na prática, redefinindo o que significa ter justiça no Brasil de hoje? É uma reflexão que, com certeza, continua.